O TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e acredita-se que afete de 3 a 6% da população mundial. É difícil apontar o número exato, pois a condição provavelmente é subdiagnosticada, deixando muitas pessoas se perguntando: eu tenho TDAH ou estou apenas procrastinando? Existem 3 sintomas principais que caracterizam o TDAH. São elas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Como os sintomas podem ser sutis ou mal compreendidos, não é incomum chegar à idade adulta e se perguntar se o seu contínuo esquecimento, distração ou descuido podem ser um TDAH não detectado. O TDAH torna difícil você se concentrar em tarefas diárias, tornando tudo um grande desafio. Mas isso não significa que você não pode se concentrar em nada. Em alguns casos, você se concentra, mas é em algo que geralmente não é uma prioridade. As pessoas descrevem isso como uma sensação de obsessão constante. Infelizmente, adultos e crianças com TDAH são frequentemente rotulados como desmotivados, preguiçosos, irresponsáveis ou mesmo apáticos. Esses rótulos são negativos, injustos e prejudiciais. Essas atribuições só servem para causar constrangimento e acabam evitando que as pessoas com TDAH busquem a ajuda profissional que eles necessitam. Por esse motivo, no vídeo de hoje, vamos ver 5 sinais de que você tem TDAH e não preguiça. Mas antes, se o tema desse vídeo é interessante para você, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos incríveis e inusitados que eu irei lançar aqui no canal. Deixe o seu like como apoio, pois isso não custa nada a você e me ajuda muito. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1. Sua história de infância. Apesar dos sintomas sempre se apresentarem na infância, muitas famílias não identificam ou por algum motivo não procuram uma ajuda médica. Dessa forma, as consequências na vida da criança, adolescente ou adulto portador desse distúrbio podem atingir relacionamentos pessoais e desempenho profissional. A razão para essa dificuldade no diagnóstico é que o TDAH compartilha sintomas semelhantes com a ansiedade, mudanças de humor, depressão e baixa autoestima. E isso pode levar a problemas como esquecimento, dificuldade para manter o foco, baixo desempenho escolar ou no trabalho, desentendimentos conjugais, dificuldade no trânsito e até abuso de substâncias químicas. Número 2. Pouca atenção. O TDAH evidenciam as características de falta de foco e distração em atividades rotineiras, e isso se assemelha à depressão. Estudos apontam que os quadros de distúrbio de déficit de atenção são resultado de uma disfunção no funcionamento do córtex pré-frontal, área responsável pela atenção, organização, controle de impulsos e capacidade de expressar sentimentos. Tal disfunção acontece em partes pela deficiência no neurotransmissor dopamina. Como consequência, o paciente com TDAH encontra sérias dificuldades para conseguir ter uma concentração necessária. O desafio é ainda maior, visto que, quando o sujeito tenta excessivamente focar em uma tarefa, ao invés de aumentar, a atividade do córtex pré-frontal diminui, piorando o quadro. Não é que ele seja incapaz de se concentrar, é que outra coisa chamou mais sua atenção. Estranhamente, é por isso que algumas pessoas com TDAH passam por episódios de hiperfocalização. Parece incoerente, mas isso também é visto como tendo um período de curta atenção, ou para reafirmar, um período de atenção seletiva. Número 3. Deixando atividades inacabadas. Como resultado de um curto período de atenção, você pode estar propenso a deixar as coisas por fazer. Projetos, atividades ou tarefas são adiados e acabam caindo no esquecimento, pois iniciar e terminar tarefas pode ser opressor para alguém que possui TDAH, pois ela tem que romper com o que está fazendo atualmente para se concentrar em algo novo. E ser capaz de fazer essa mudança é complicado para crianças e adultos com TDAH, especialmente se a tarefa não é interessante para eles. Para pessoas com TDAH, normalmente isso não é preguiça, são os desafios da função executiva. Os problemas com essa habilidade incluem ignorar distrações, realizar planejamento, divisão de tarefas e análise. E isso, como já foi relatado anteriormente,
é algo bastante difícil para uma pessoa com TDAH. Muitas crianças e adultos com TDAH também lutam contra a ansiedade. Quando precisam fazer algo difícil, podem naturalmente escolher evitá-lo. Evitar não é preguiça. Para pessoas com TDAH, podem ser uma autoproteção contra a sensação de insegurança, estresse ou até mesmo de ser julgada por outras pessoas. Pessoas com TDAH experimentam essas emoções com mais frequência do que outras. O médico geralmente prescreve medicamentos como forma de tratamento. Dependendo do seu TDAH, eles podem prescrever estimulantes ou não estimulantes para ajudá-lo a se concentrar. A psicoterapia também é uma opção. Nas sessões, o terapeuta pode usar a terapia comportamental ou a terapia cognitivo-comportamental para ajudá-lo a gerenciar ou a mudar alguns de seus comportamentos. Número 4. Controle de impulsos deficiente. Outro sinal de que você pode ter TDAH é o controle deficiente dos impulsos. O impulso é uma ação e uma característica do comportamento humano, que pode ser tanto benéfica quanto prejudicial em nosso cotidiano. Por exemplo, a habilidade de agir impulsivamente pode nos levar a aproveitar uma oportunidade, mas também pode nos levar a decisões desastrosas, capazes de gerar arrependimentos pelo resto da vida. Isso significa que a pessoa com TDAH pode ter dificuldade de segurar um comentário que machuca os sentimentos de alguém ou de controlar desejos, como não conseguir controlar a alimentação, passar um sinal vermelho ou gastar muito dinheiro em compras a ponto de não conseguir cobrir os custos básicos. Você pode nem saber o porquê faz essas coisas, você apenas os faz. Isso é o que significa controle de impulso deficiente, que é agir sem qualquer previsão. Mas às vezes esse impulso pode ser tão sutil como costumar falar demais, frequentemente responder às perguntas de modo abrupto antes mesmo que elas sejam completadas, ter dificuldade de aguardar a sua vez de falar e frequentemente interromper os outros quando eles estão falando. Se você se identifica com alguma dessas ações, encorajo você a ir falar com um terapeuta, pois ele pode lhe dar algumas dicas para controlar melhor esses sintomas. Número 5. Incapacidade de se organizar. O TDAH está associado a problemas de organização de tempo e espaço. Ser desorganizado significa que você pode ter o hábito de se atrasar ou de ter dificuldade para cumprir os prazos. Você pode ter dificuldade em manter as suas coisas organizadas, de modo que a mesa do escritório ou local de estudo, as gavetas e a casa podem estar bagunçadas. Para se ajudar, tente dividir as tarefas grandes em outras menores. Sim, tenho certeza que você já ouviu este conselho com frequência, e talvez pareça desnecessário repeti-lo. Porém, dividir uma tarefa pode ser útil, pois torna a coisa mais realizável. Para ajudá-lo a realizar a tarefa, tente inventar algo que funcione para você. Talvez seja pedir um membro da família ou um amigo que lhe envie mensagem de texto como lembrete, ou apenas incentivando você a fazer algo. Encontre algo que combine com você. Procure um terapeuta se precisar de mais ajuda. A pessoa com TDAH tem um cérebro que funciona de maneira diferente daqueles que não têm TDAH e de forma diferente das pessoas preguiçosas. Pessoas que são preguiçosas geralmente não se esforçam para concluir tarefas no trabalho, na escola ou em casa. Pessoas com TDAH, no entanto, podem tentar muito, muito mesmo, mas ainda não conseguem lidar com o que desejam realizar. Isso pode levar à frustração, baixa autoestima e mal-estar em relação às suas habilidades. Espero que este vídeo tenha sido útil, educativo e informativo para você. Se você acha que este conteúdo descreve alguma das coisas com as quais você pode estar tendo dificuldades, entre em contato com um profissional na área para obter ajuda e orientação. Se você tem alguma experiência com o tema do vídeo ou algo para complementar, deixe nos comentários, adoraria ler sua opinião. Preparei esses vídeos especialmente para você.